Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aulinha, nossa aula da semana. Hoje eu trago para vocês esse belíssimo tapete, gente. Estou deixando passando imagem para vocês. O meu tapete ficou medindo 1,30 m de diâmetro no meu ponto. E lembrando sempre que essa medida, ela sofre alterações, dependendo da tensão do seu ponto e o material que você vai estar utilizando também. Antes de passar a listinha de materiais para vocês, gostaria de pedir para vocês se inscreverem aí embaixo, que é gratuito, você não paga nada. Aí você já aproveita e ativa o sininho de notificações, assim você vai receber as notificações com exclusividade, toda vez que eu postar uma aulinha nova. E lembrando sempre que toda semana tem uma aula nova aqui disponível para vocês. Bom, a lista de materiais, nós vamos precisar 1,7 kg de barbante, ou fio de algodão, o fio da sua escolha. Pode usar no fio 8, no fio 6 e até mesmo no fio 4, você vai ter aí o resultado seguindo o mesmo passo a passo de uma belíssima toalha de mesa. Então, escolha já o fio que você quer trabalhar e mãos à obras. Eu usei aqui no meu o fio 8, então se você trabalhar no fio 6, essa medida já não vai bater, porque o fio 6 é mais fininho, mas vai ter o mesmo resultado, tá? Pode seguir o mesmo gráfico. E como eu citei, no fio 4 você terá uma bela toalha de mesa. Eu usei em torno de 1,7 kg, cada novelinho desse fio Apollo contém 700 gramas, equivalente a 470 metros. Então, eu separei 3 novelos, do terceiro eu não usei todo. Mas você tem a opção também de adquirir aquele cone maior, da linha Apollo também, que contém 1,8 kg. Então, um cone é o suficiente para que você possa confeccionar todo o seu tapete. Tem belíssimas cores, é um fio de altíssima qualidade, o tapete tem uma estrutura bem bacana trabalhado com esse fio Apollo, eu gosto bastante, ok? Agulha de crochê eu trabalhei com a 3,5 mm, vamos precisar também de uma tesoura e cola pano da Círculo para os arremates finais. E lembrando sempre vocês que todos esses materiais que eu utilizo aqui em minhas videoaulas, vocês encontram com segurança e com facilidade lá no site do Armarinho São José, que é parceiro aqui do canal há mais de 6 anos. O link do site consta logo abaixo na descrição do vídeo. É só você clicar, vai direto lá no site, navega, faz suas comprinhas e receba aí, na comodidade de sua casa. Bom, pessoal, vou iniciar aqui o trabalho então com o círculo mágico e lembrando sempre, tem dificuldade? Está iniciando na arte do crochê, não consegue fazer o círculo mágico? Pode fazer 6 correntinhas, fecha o círculo com ponto baixíssimo e assim dá início ao passo a passo. O círculo mágico eu sempre deixo uma pequena sobrinha assim, envolvo em 4 dedos, dou a volta. O fio que vem do novelo eu sempre deixo pra cima, olha, passando por cima do fiozinho que eu deixei a sobra. Busco aqui o fio, apoio e faço aqui, olha, a minha primeira correntinha. Uma, precisamos de 3, 2 e 3. A altura do meu primeiro ponto alto. Faço uma correntinha de intervalo, então total de 4 correntinhas iniciais. Laço o fio, volto dentro do círculo, meu segundo ponto alto. Uma corrente, volto dentro do círculo, o terceiro ponto alto. Entre um e outro, uma corrente. Aqui o meu quarto ponto. Precisamos ter um total de 12 pontos altos aqui dentro. Sempre assim, voltando dentro do círculo, um ponto, uma corrente, um ponto. Aqui já estou com 10 pontos altos, uma corrente, o 11º, uma corrente e o 12º. Não podemos esquecer de fazer uma corrente aqui no final também, olha. Uma corrente, dou aquela alongada, 12 pontos altos no total então, e fecho com aquela sobrinha que eu deixei. Fechei o círculo, retomo o trabalho, já fiz aqui uma correntinha de intervalo também, e para finalizar a gente vai lá na terceira correntinha, a gente subiu 4 no início, lembra? 3 faz a vez de um ponto e uma de intervalo. Eu venho no pezinho da terceira, um ponto baixíssimo. 12 pontos no total, primeira carreira. Próxima carreira, eu já venho aqui nesse intervalo de uma correntinha, faço um baixíssimo. Estando no intervalo, eu faço 2 correntes agora, tá? 2 correntes faz a vez de um ponto alto, quem preferir pode subir 3. Laço, volto no mesmo intervalo, o segundo ponto alto. Agora, vamos trabalhar 2 pontos altos em cada um dos intervalos que temos à frente, que são 12 no total. Entre um e outro, uma corrente. Venho no próximo intervalo, 2 pontos altos. Uma corrente, próximo intervalo, 2 pontos altos. Vamos ter um total de 12 grupinhos de 2 pontos altos, ok? Vou adiantar minha carreira e já volto com vocês.
Finalizando aqui minha carreira, estou com 11 grupos de 2 pontos altos no total e tenho aqui meu último intervalo. Faço 2 pontos altos e é o meu 12º grupinho de 2 pontos. Uma corrente e finalizo sempre aqui, ó, no pezinho da segunda correntinha onde iniciei a carreira, ponto baixíssimo. Segunda carreira finalizada. Próxima carreira, daqui aonde a gente finalizou, a gente já dá andamento à próxima carreira. Subo 2 correntes, lembrando quem preferir pode subir 3. Sobre o próximo ponto, trabalho 2 pontos altos sobre ele, no mesmo ponto, 1 e 2. Ficando agora com 3 pontos altos no meu grupo. Uma corrente, passo para o próximo grupo, no primeiro ponto eu trabalho apenas 1 ponto alto, e sobre o segundo eu trabalho 2 pontos no mesmo ponto. Cada grupinho agora passa a ter 3 pontos altos. E seguimos esta sequência. Uma corrente e repito nos demais. Bom, finalizando aqui mais uma carreira, uma corrente, meu último grupinho, 1 ponto alto sobre o primeiro e 2 pontos altos sobre o segundo. 3 pontos altos em cada bloco nesta carreira. Finalizei o último bloco, uma corrente, sempre finalizando lá no pezinho da segunda corrente, ponto baixíssimo. Terceira carreira finalizada. Nossa próxima carreira, daqui também, sempre a gente vai dar início aqui do primeiro ponto, tá? Por enquanto. 2 correntes, altura do primeiro ponto, ou 3 se preferir. Agora, gente, a regrinha é a seguinte, sempre sobre o penúltimo ponto de cada bloco, vamos trabalhar 2 juntos. Independente de quantos pontos vamos ter aqui em cada bloquinho, em determinada carreira. Mas a regra é, sempre sobre o penúltimo ponto de cada bloco, devemos trabalhar 2 pontos altos juntos. Eu tenho 3 aqui. Então, esse segundo já é o meu penúltimo ponto. Então, sobre ele eu trabalho 2. 1 e 2, no mesmo ponto. E no último, apenas 1. Sempre dessa forma, nas demais carreiras também, tá? Uma corrente sempre de intervalo, venho para o próximo bloco e repito. Trabalho sempre ponto sobre ponto, não importa com quantos pontos esteja, mas sempre sobre o penúltimo ponto de cada bloco. Vamos trabalhar 2 juntos, portanto, esse aqui já é meu penúltimo ponto. Trabalho 2 sobre ele e sobre o último apenas 1. Uma corrente e repito nos demais. A mesma repetição, sempre em todos os bloquinhos. Uma corrente e sempre finalizando no pezinho da segunda correntinha onde iniciamos a carreira. Ponto baixíssimo. Bom, agora ficou muito fácil, é só repetição. Lembrando que a cada carreira a gente vai aumentando 1 ponto no nosso trabalho. Olha, iniciamos aqui a primeira carreira com 1, depois os bloquinhos ficaram com 2, na próxima com 3, nesta estamos com 4 e nessa eu vou iniciar junto com vocês também, estaremos com 5. Sempre que finalizar aqui com ponto baixíssimo sobre o primeiro ponto, sempre nas próximas carreiras você vai subir 2 correntes ou 3, a altura do primeiro ponto. Nos demais, não importa com quantos pontos você esteja, sempre vai trabalhar ponto sobre ponto e sempre sobre o penúltimo ponto de cada bloco, trabalha 2 pontos, 1 e 2, no mesmo ponto, e sobre o último apenas 1. Então, nesta carreira, nossos blocos passam a ter 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Na próxima terá 6, na próxima 7, porque na próxima você vai finalizar aqui, trabalhar ponto sobre o penúltimo 2 juntos. E sobre o último 1. Então, você terá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? É só isso. Uma corrente e repete o mesmo procedimento nos demais. Ponto sobre ponto. E sempre que chegar no penúltimo ponto do bloco, olha, 2 pontos altos sobre ele, 1 e 2. E sobre o último ponto aqui, apenas 1 ponto alto. E nessa carreira, estamos com um total de 5. Uma corrente e repete, ok? Então, agora eu vou adiantar minha peça, lembrando sempre finalizar aqui no pezinho da segunda correntinha, ou 3, se você estiver subindo 3, siga sempre trabalhando nas demais, ponto sobre o penúltimo 2 juntos, sobre o último apenas 1. Segue com uma corrente e repete em todos os bloquinhos, ok? Então, eu vou adiantar e eu já volto mostrando por quantas carreiras eu trabalhei, com quantos pontos eu fiquei em cada um dos meus blocos, pra gente começar as diminuições da nossa peça.
Bom, pessoal, aqui eu já adiantei a minha peça, eu trabalhei um total de 18 carreiras, gente, a contar desde o miolinho, somente com um ponto alto, depois dois, e seguindo a mesma sequência, olha, ponto sobre ponto, e sempre sobre o penúltimo ponto de cada bloquinho, eu trabalhei 2 pontos altos juntos, tá? Em todos os meus motivos. Ponto sobre ponto, sempre quando chegava no penúltimo ponto, eu trabalhava 2 juntos sobre o mesmo ponto e um no último. Sempre mantive uma correntinha de intervalo entre um motivo e outro e fiquei com um total de 18 pontos em cada motivo, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ok? Quer maior a peça? Continua a sequência por mais carreiras. Na próxima você terá 19, na próxima 20. Uma dica muitíssimo importante. É ideal que seja números pares aqui. Se for ímpar, não dá certo, porque a gente vai fazer o último bloquinho com 2 pontos, ok? Se for ímpar, sempre vai sobrar 3 para você, nunca vai sobrar 2. Então, eu finalizei aqui essa última carreira com 18 pontos em cada bloquinho, na próxima eu terei 19, não daria certo. Eu teria que fazer mais uma para ter um total de 20. Então, sempre tem que ser números pares. Então, você pode fazer maior ou menor, se você preferir. Como eu citei lá no início, fazendo no fio 4, você tem uma bela toalha de mesa, fica super bacana também. E essa regrinha é para todos os fios que você esteja trabalhando. Sempre tem que ser números pares aqui, ok? Para mim, essa medida está ótimo e eu vou começar a fazer as diminuições. Se você quiser maior, trabalhe mais carreiras e somente depois comece as diminuições, ok? Bom, as diminuições agora, a gente não começa a trabalhar já do primeiro ponto. A gente sempre vai caminhar até o segundo, ou seja, a gente vai sempre deixar o primeiro sem trabalhar e também deixar o último de cada bloquinho sem estar trabalhando. A cada carreira, então, será diminuído 2 pontos em cada um dos bloquinhos. Um no início e um no final. Se eu tenho 18, nesta carreira agora eu terei 16. Na próxima eu terei 14, sempre 2 a menos. Por isso que tem que ser números pares essa quantidade aqui, ok? Então, vamos lá. As diminuições, então, sempre será assim. Finalizei aqui no primeiro, eu caminho até o segundo, olha, com um baixíssimo também. Estando sobre o segundo ponto, eu dou início. Subo 2 correntes, quem preferir pode subir 3. E sigo trabalhando ponto sobre ponto, normal ainda. Nos demais, olha, ponto sobre ponto. Chegando no final de cada bloquinho, eu vou deixar o último ponto sem estar trabalhando também, ok? Vou adiantar até aqui e já volto com vocês. Bom, aqui já estou com 14 pontos. Sempre ponto sobre ponto, aqui o 15º e aqui o 16º. O último eu deixo sem trabalhar, certo? 16 pontos, então. Aqui eu vou fazer 2 correntinhas de intervalo. Gente, o meu ponto, ele é muito apertadinho. Quem preferir, pode fazer somente uma. Eu vou pedir para você fazer uma, se seu ponto for mais soltinho, fazer toda a carreira. Colocar sua peça assim numa superfície bem plana, ver se ficou bacana, aí você dá seguimento nas próximas carreiras sempre com uma correntinha, ok? O meu ponto, como eu já sei, ele é muito apertado, eu já faço 2. No intervalo de correntinha da carreira anterior, eu faço 2 pontos altos. Vamos começar a tecer nossos bloquinhos agora, que a cada carreira eles vão aumentando também. Então, eu fiz 2 pontos altos no intervalo, 2 correntes novamente, se preferir, faça uma, tá? Pulo um ponto do próximo bloco aqui e vou no segundo, um ponto alto. E sigo trabalhando ponto sobre ponto e deixo o último sem trabalhar, ficando com 16 pontos, assim como no bloco anterior. Bom, aqui estou finalizando mais um bloquinho, ponto sobre ponto, e deixo o último sem estar trabalhando, 16 pontos altos nesta carreira. Se você acrescentou mais carreiras, sempre você vai ter mais pontos que eu aqui. Mas o ideal é que seja par nessa última carreira, aí sim começa as diminuições, porque sempre de 2 em 2 diminuindo, vai dar certinho lá no final, ok? E seguimos a regrinha, 2 correntes ou uma se preferir, tá, gente? Vai depender muito da tensão do seu ponto aí. E no intervalo de correntinha da carreira anterior, bloquinho de 2 pontos altos. 2 correntes de intervalo e sigo a mesma repetição. Pulo o primeiro ponto do próximo bloco, já no segundo eu inicio ponto sobre ponto, venho trabalhando até antes de chegar no último, tá? O último eu deixo sem trabalhar, ok? 16 pontos no total e bloquinhos de 2 pontos altos nos intervalos. Vou adiantar minha carreira e já volto com vocês. Bom, aqui estou finalizando a minha carreira, meu último bloco aqui, 16 pontos altos, sempre pulando o primeiro, ponto sobre ponto, deixando o último. Não esquecer também desse último bloquinho, 2 correntes, último intervalo, último bloquinho de 2 pontos altos.
Feito aqui meu último bloco, 2 correntes, ou uma, se você preferir, tá? E sempre vamos finalizar, olha, no pezinho da segunda correntinha, pois eu estou subindo 2 no início. Ponto baixíssimo. Finalizamos uma carreira, sempre, gente, agora é só repetição, ficou bem fácil também, tá? Sempre vamos caminhar até o segundo ponto de base. Então, eu venho sobre o segundo, mais um baixíssimo, estando sobre o segundo, eu dou início. Eu estou subindo 2 correntes iniciais, altura de um ponto alto, quem preferir pode subir 3. Nos demais pontos, sigo trabalhando ponto sobre ponto, e deixo o último ponto sem estar trabalhando. Se na carreira anterior eu tinha 16 pontos, então nessa eu vou ter 14, porque são 2 pontos a menos a cada carreira de diminuições, como eu citei, ok? Bom, aqui já estou com 12 pontos altos, aqui o 13º e o 14º no próximo. Deixei o último sem estar trabalhando, ok? Meu ponto, ele é muito firminho, gente, muito apertadinho, olha, o tapete chega... Parece que tá engomado, fica duro até minha peça, tá? Então, por isso eu estou fazendo 2 correntinhas aqui de intervalo. Feito, então, ponto sobre ponto, pulei o primeiro e deixei o último, 14 pontos nesta carreira, 2 correntes, ou uma se preferir. Agora, em todos os intervalos que eu tenho à frente, eu sempre vou fazer 2 pontos altos, ou seja, um bloco de 2 pontos. 2 correntes, tenho mais um intervalo, bloco de 2 pontos. Na carreira anterior, eu tinha apenas um bloco, agora eu já tenho 2. Então, a cada carreira, esses bloquinhos vão aumentando. Na próxima serão 3, na próxima 4 e assim por diante. 2 correntes, e aqui nos nossos motivos, né? Nosso bloquinho maior na frente, sempre eu vou pular o primeiro, a partir do segundo, do início, ponto sobre ponto, e deixo o último sem estar trabalhando. Finalizando aqui mais um bloquinho, meu 13º ponto, e aqui o 14º. O último sempre deixo sem trabalhar, assim como pulamos o primeiro. 2 correntes e bloquinho de 2 pontos altos nos intervalos que eu tiver à frente, ok? Vai aumentando a cada carreira. 2 correntes, próximo intervalo, bloquinho de 2 pontos altos. Então, será somente essa a nossa repetição agora. 2 correntes de intervalo, venho para o próximo motivo, pulo o primeiro, ponto sobre ponto e deixo o último. Quando finalizar, você der toda a volta, você vai finalizar aqui, ó, na segunda correntinha onde iniciamos, ponto baixíssimo. Não esqueça de fazer o último bloquinho de 2 pontos nesse intervalinho, tá? Vai pular o primeiro, vai caminhar até o segundo, no caso, ponto sobre ponto, deixar o último. Se nessa carreira eu estou com 14, na próxima eu terei 12, na próxima 10, na próxima 8 e assim por diante. Nos intervalos de correntinha, sempre bloquinho de 2 pontos altos, ok? Então, eu vou adiantar aqui por algumas carreiras e eu já volto mostrando pra vocês quantidade de ponto que eu fiquei aqui, quantidade de bloquinhos de 2 pontos que eu fiquei aqui, ok? Bom, pessoal, aqui já estou finalizando todas as minhas diminuições, meu último bloquinho aqui de 2 pontos altos, 2 correntes e ponto baixíssimo no pezinho da segunda correntinha. Olha só, eu fiquei aqui já com 2 pontos altos somente, nessa parte aqui do nosso desenho, vim trabalhando até ficar com 2 pontinhos, tá? Total de bloquinhos de 2 pontos altos entre um desenho e outro, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos de 2 pontos altos, tá? Eu vou pedir para vocês colocarem uma marcação, olha... Aqui no finalzinho do desenho, onde a gente tem um bloquinho de 2 pontos altos, tá? Viemos diminuindo um de cada lado, sempre 2 a cada carreira. Fiquei com 2 pontos altos apenas. Nosso desenho iniciou aqui, diminuições, ficamos com 2 pontinhos apenas. Entre um desenho e outro, 8 blocos de 2 pontos altos. Aqui é o outro desenho, 2 pontos. Marquei os 2, tá? Pra vocês entenderem aonde que vai dar início ao nosso coração, que a gente tem coração em volta de todo o nosso tapete, conforme vocês estão vendo aí na imagem, tá? A gente precisa iniciar esses corações centralizado aqui no meio desses bloquinhos. Então, a gente tem 8. Então, a gente não tem um meio, porque é par. Então, a gente vai fazer agora mais uma carreira só de bloquinho para ficar com 9 entre um bloquinho e outro. Entre um desenho e outro, vamos ter 9 blocos de 2 pontos altos. Então, será ímpar, a gente pode dividir o meio certinho. 4 para cada lado e no do meio... a gente inicia o nosso coração, ok? Vamos ter 9 agora na próxima carreira. Próxima carreira, então, eu caminho com baixíssimo, olha, no segundo ponto.
E aqui no intervalo de 2 correntes, ponto baixíssimo também. Estando no intervalo, eu dou início. 2 correntes, altura do primeiro ponto, volto aqui no mesmo intervalo e faço o segundo ponto alto, ou seja, o meu primeiro bloquinho de 2 pontos. 2 correntes, em todos os intervalos agora, bloquinho de 2 pontos altos. 2 correntes, bem folgadinha, tá? Porque agora é só bloquinho. Próximo intervalo, bloquinho de 2 pontos altos. E vamos seguir desta forma, só com bloquinho agora, por toda a volta. Ou seja, entre um desenho e outro, nós vamos ter 9 blocos de 2 pontos altos. Então, eu vou adiantar toda a minha volta. Chegou aqui, olha, onde tem o nosso desenho, é um bloquinho de 2 pontos também. Porém, você faz um bloco aqui no intervalo, 2 correntes, um bloco no próximo intervalo. Ou seja, a carreira toda agora, somente bloco de 2 pontos altos. Bom, pessoal, que já estou finalizando, nós vamos ter, então, 9 bloquinhos de 2 pontos entre um desenho e outro, tá? Olha, aqui é o desenho, tá? Eu marquei para vocês se guiarem aí. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui meu último espaço, meu último bloquinho. 9 pontos entre um desenho e outro, ok? 9 pontos não, perdão, 9 bloquinhos. Fiz o último bloco, 2 correntes. Agora, a gente deveria finalizar aqui com ponto baixíssimo, né? Iniciar a próxima carreira, caminhar no intervalo. Só que eu vou finalizar diferente para vocês não se perderem. Olha, meu último bloquinho finalizado, então, o 9º bloco. Aqui foi onde iniciamos. Eu laço o fio, olha só, lacei o fio. Venho aqui no pezinho da segunda correntinha onde iniciei. Busco o fio, fiquei com 3 laçadas na agulha, laço, puxo todo mundo junto. Assim, a gente já fica aqui nesse intervalo para dar andamento na próxima carreira, onde vamos iniciar já o pezinho do nosso coração, ok? Conforme a imagem que vocês estão vendo. Vou tirar esse marcador daqui e colocar no pezinho desse desenho aqui, olha, aqui já está marcado nos 2 pontinhos, vou marcar nesse desenho nos 2 pontinhos, onde finaliza o desenho também, pra gente se guiar no meio do nosso coração, que vamos iniciar agora. Então, aqui a finalização, vocês entenderam, eu fiz diferente pra gente já iniciar com um bloquinho aqui, vou fazer mais uma vez para que não haja dúvidas. Finalizei meu último bloquinho. Ao invés de fazer 2 correntes e finalizar com ponto baixíssimo, depois a gente teria que caminhar até o intervalo. Eu vou laçar o fio, vir aqui no pezinho da segunda correntinha, busco, fiquei com 3 laçadas, laço, puxo todo mundo junto. Assim, eu já fico no intervalo. Subo 2 correntes, altura do primeiro ponto, volto no mesmo intervalo, mais um ponto alto, meu primeiro bloco. 2 correntes, próximo intervalo, o segundo bloco. Nós vamos fazer 4 blocos e iniciar o nosso coração, ok? Já tenho 2. 2 correntes, próximo intervalo, meu terceiro bloco, 2 pontos altos, 2 correntes, próximo intervalo, meu quarto bloco. Ou seja, a gente tinha 9 na carreira anterior. Agora, eu estou dividindo 4 aqui no início, o meio do nosso coração e 4 aqui do outro lado, entre um desenho e outro, bem dividido, ok? Então, já tenho 4, 2 correntes. Agora, no próximo intervalo, eu vou preencher com 2 pontos. Sobre os 2 pontos altos desse bloco, eu trabalho ponto sobre ponto. Então, já tenho 4. No outro intervalo, eu faço 2 pontos. Então, aqui, olha, ficou o biquinho do nosso coração. Os 2 pontos da carreira anterior e esses 6 pontos agora já dando seguimento, formando o nosso coração. Está bem centralizado no meio do nosso desenho, ok? E agora, do outro lado aqui, entre um desenho e outro, eu devo ter 4 blocos de 2 pontos altos, como aqui. Então, 2 correntes, vem no intervalo, 2 pontos altos. Já é o primeiro bloco deste lado, depois do coração. 2 correntes, próximo espaço, segundo bloco. 2 correntes, próximo espaço, terceiro bloco. 2 correntes, próximo espaço, meu quarto bloco. 2 pontos altos. Olha, fica certinho conforme aqui. A gente iniciou com o primeiro bloco bem em cima do nosso desenho, olha, na mesma direção. 1, 2, 3, 4. O início do nosso coração e 1, 2, 3, 4, olha, bem no
rumo do nosso desenho. Então, isso será a nossa repetição agora por toda a volta. Para você se guiar, eu vou pedir sempre para você tirar, olha, uma marcação anterior e passar para o próximo desenho, sempre ficando com duas marcações, olha, aqui nos dois pontinhos onde finaliza o nosso desenho, esse desenho aqui. Então, agora você pode se guiar e fazer certinho aqui também. Então, a partir de agora, você começa a contagem, 2 correntes, próximo intervalo, bloco de 2 pontos altos, 1 e 2. 2 correntes, próximo intervalo, bloco de 2 pontos altos. 2 correntes, próximo intervalo, bloco de 2 pontos altos. E no próximo, você começa a preencher, porque você, olha, pode olhar aqui também, tá vendo? Tem que ficar bem aqui centralizado no meio. Próximo intervalo, bloco de 2 pontos altos. 1 e 2. E aí, você deve fazer a contagem sempre aqui na marcação. Não importa que esse aqui é o quarto desse lado. Olha, 1, 2, 3, 4. Você conta ele novamente. O interessante é sempre você contar em cima do desenho. 1, 2, 3, 4. Já deu 4. 2 correntes. Agora, o próximo espaço, preencho com 2 pontos. No bloco da carreira anterior, eu trabalho ponto sobre ponto. Já tenho 4 pontos no total. E no intervalo, 2 pontos, ficando com 6 pontos altos no total, certo? 2 correntes e conclui os bloquinhos aqui, que tem que ser 4 no total, até chegar na mesma direção do desenho. Já tenho 1, 2 correntes, o segundo, 2 correntes, próximo intervalo, o terceiro, sempre 2 pontos. 2 correntes, próximo intervalo, já é a marcação, olha, meu quarto ponto alto. Meu quarto bloco, aliás, perdão. Certo? Então, sempre vai ficando no meio esse desenho, que nas próximas carreiras nem precisa tanto da marcação, porque aí você já vai se guiar por esses 6 pontos altos, que é o início de cada coração, certo? Somente nessa carreira seria muito bom você ir virando o seu trabalho e concluindo cada etapa, tirando o marcador. Olha, agora eu vou tirar do anterior, vou passar aqui para o seguinte, na frente desse, sempre aqui na direção desses 2 pontinhos, aonde finaliza esse nosso desenho. E segue a mesma repetição que acabamos de fazer nesses dois, tá? O bloquinho de 6 pontos altos deve estar bem centralizado aqui, ou seja, já conta esse bloquinho aqui como o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Aí, aqui você já faz os 6 pontos altos, conforme fizemos anteriormente. 2 correntes, 4 blocos de 2 pontos. É só repetir o que fizemos aqui por 2 vezes, por toda a volta. Então, eu vou adiantar a minha carreira e já volto aqui com vocês. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando mais uma carreirinha, olha, sempre centralizado os 6 pontos altos bem no meio aqui do nosso trabalho. Entre um desenho e outro, sempre esse bloquinho de 6 pontos aqui, ok? Olha. Em todos os motivos, tá? Aqui a gente começa a montar os nossos coraçõezinhos agora. Então, agora não ficou difícil. Vocês não precisam colocar a marcação mais, é só você se guiar por esse bloquinho de 6 pontos. A gente sempre vai aumentar ele. E aqui, sempre bloquinho nos intervalos, ok? A finalização agora, eu estou preferindo sempre fazer da forma que eu expliquei anteriormente, para facilitar as próximas carreiras. Fiz meu último bloco, eu laço o fio, venho no pezinho da segunda correntinha onde deveria finalizar, busco o fio. Fiquei com 3 laçadas. Laço, passo por dentro de todo mundo junto e já fico aqui no intervalo. Próxima carreira, subo 2 correntes à altura do primeiro ponto. No mesmo intervalo, eu faço o segundo ponto. Meu primeiro bloquinho de 2 pontos altos. 2 correntes e sigo o bloquinho nos intervalos. Chegando próximo ao meu bloco de 6 pontos altos, a gente vai aumentar ele. A gente vai sempre acrescentar 2 pontos de cada lado. Meu segundo bloquinho. 2 correntes, o terceiro bloco. Então, você não deve ficar contando mais a quantidade de bloquinhos aqui. É só seguir bloquinhos em todos os intervalos. 2 correntes, próximo intervalo, bloquinho. Agora, eu cheguei já próximo, onde eu tenho aquele bloco de 6 pontos altos, olha, que é o pezinho do meu coração, ok? É o andamento, né? Porque o pezinho é aqui, ó, 2 pontos. Aqui é o andamento do meu coração. Cheguei no intervalo próximo a ele, então, eu não faço correntinha de intervalo aqui, olha, eu faço 2 correntes aqui, nesse intervalo eu preencho com 2 pontos e não faço mais correntinha de intervalo. Eu sigo agora ponto sobre ponto no bloco de 6 pontos, então vai aumentando 2 pontos de cada lado
a cada carreira. Era 6 pontos, agora a gente vai aumentar mais 4. 2 aqui, vai ficar com 10 pontos no total. Aqui eu sigo trabalhando ponto sobre ponto. Em todos os pontos do bloquinho de 6 pontos, olha. E no intervalo à frente, depois do bloquinho, eu preencho com 2 pontos. Sem correntinha, vem direto. Eles ficam todos unidos, acrescentando o formato do nosso coração. Então, eu fiquei com 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Na próxima carreira, a gente vai fazer 2 aqui do outro lado, a gente vai ficar com 4 pontos a mais, ou seja, 14 pontos altos. 2 correntes e sigo com os bloquinhos, não precisa mais ficar contando nossos bloquinhos de 2 pontos, eles vão diminuindo agora a cada carreira. Você pode contar, para você se guiar, da seguinte forma: entre um coração e outro, com quantos blocos vamos ficar a cada carreira. Assim você pode se guiar, tá? Aqui, ó, é um coração, já tenho 2 blocos. Próximo intervalo, bloquinho de 2 pontos. 2 correntes, intervalo, bloquinho de 2 pontos, até chegar ali no meu bloco de 6 pontos novamente. Aqui já estou chegando, 2 correntes, cheguei no bloco. Então, nesse intervalo, eu faço 2 pontos altos e não faço mais corrente de intervalo. Eu sigo no bloco de 6 pontos, olha, trabalhando ponto sobre ponto. Nesta carreira, então, a gente fica no total de 10 pontos altos aqui. Aqui já tem um total de 8, ou seja, ponto sobre ponto no bloco de 6, 2 aqui, já são 8. E 2 aqui do outro lado, no outro intervalo. O 9º e o 10º. 2 correntes e sigo com os meus bloquinhos. Então, entre um coração e outro agora, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocos de 2 pontos. Na próxima carreira, teremos menos blocos e aqui nos nossos corações vai aumentando. Ok? Então, seguimos com essa repetição por toda a volta. Sempre bloco de 2 pontos, chegou próximo ao nosso bloquinho de 6 pontos, é só acrescentar 2 pontos de cada lado, ponto sobre ponto, ok? Vou adiantar minha carreira e já retorno. Bom, pessoal, aqui estou finalizando mais uma carreira juntinho com vocês, tá? Fiz aqui meu último bloquinho de 2 pontos altos, vou finalizar mais uma vez daquela forma, laçando o fio, vindo aqui no pezinho da segunda correntinha, lá onde iniciamos, busco meu fio, fiquei com 3 laçadas, puxa todo mundo junto. Já fico no intervalo para dar início à próxima carreira, subindo 2 correntes e fazendo mais um ponto alto no mesmo intervalo. Meu primeiro bloco de 2 pontos. Sigo normal, 2 correntes, próximo intervalo, bloquinho de 2 pontos, até chegar ali nos nossos grupinhos maiores, aonde estamos com 10 pontos nesta carreira anterior, tá? Próximo intervalo, bloquinho. 2 correntes, próximo intervalo, bloco de 2 pontos altos. Já cheguei aqui, olha, onde eu tenho meu bloco maior. Era 10 pontos, agora vamos ter 2 de cada lado a mais. Então, total de 14 pontos. 2 correntes, vem no intervalo 2 pontos. E sigo trabalhando ponto sobre ponto nesse bloco maior. Aqui já estou no total de 10 pontos altos. 11... 12, contando com os 2 aqui do intervalo, tá? Ponto sobre ponto, 12 pontos, e no intervalo à frente, 2 pontos altos. 14 pontos no total nesta carreira, formando aqui o nosso coração. E sigo normal, 2 correntes, nos intervalos, bloco de 2 pontos altos, até chegar próximo ao meu bloco maior novamente. Já estou chegando aqui, próximo ao meu bloco. Nessa carreira, então, entre um coração e outro, vamos ter 5 blocos de 2 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. 2 correntes, e aqui eu já tenho meu bloco maior de 10 pontos. Então, no intervalo, eu preencho com 2 pontos. E sigo trabalhando ponto sobre ponto. No próximo intervalo, eu trabalho 2 pontos altos também. Finalizando aqui ponto sobre ponto, e aqui no intervalo, 2 pontos altos, já direto. Ficando com 14 pontos nesta carreira, ok? E sigo com a mesma repetição por toda a volta. Vou adiantar aqui mais essa carreira e já retorno com vocês.
Bom, pessoal, finalizando aqui mais uma carreira juntinho com vocês, meu último bloco, a mesma finalização ainda, laço o fio, venho no pezinho da segunda correntinha, busco o fio, fiquei com 3 laçadas, puxo todo mundo junto. Já estando aqui no meio, dou início à próxima carreira. 2 correntes, altura do primeiro ponto, no mesmo intervalo, o segundo, meu primeiro bloco. 2 correntes, nos intervalo, bloco de 2 pontos altos. 2 correntes, próximo intervalo, bloco de 2 pontos. 2 correntes, próximo intervalo, bloquinho de 2 pontos altos. Já cheguei próximo aqui ao meu bloco maior de pontos, onde na carreira anterior era 14 pontos. Agora, acrescentando 2 de cada lado, são 4 a mais, vamos ter um total de 18 pontos. 2 correntes, vem no intervalo, 2 pontos altos. Sigo trabalhando ponto sobre ponto nos demais, olha, da carreira anterior. Aqui, meu 16º ponto alto já, e no intervalo, 2 pontos. O 17º e o 18º. 18 pontos nesta carreira aqui, onde forma nossos corações, ok? E seguimos, então, gente, com essa repetição por toda a volta. Sempre que chegar aqui nos blocos maiores, olha, onde era 14 pontos, acrescenta 2 de cada lado, ficando com um total de 18, assim como acabamos de fazer aqui. E nos demais, sempre 2 correntes e bloquinho de 2 pontos nos intervalos. Vou adiantar mais essa carreira e já retorno juntinho com vocês. Bom, pessoal, finalizando aqui mais uma carreirinha juntinho com vocês. Esta carreira aqui agora eu vou finalizar um pouquinho diferente, como a gente finaliza normalmente, porque na próxima carreira é um pouquinho diferente, tá? Então, fiz aqui, olha, meu último bloquinho, total de 18 pontos aqui do meu coração. Aqui já foi onde a gente iniciou. Faço 2 correntes, normalmente, de intervalo, e finalizo com um ponto baixíssimo sobre a segunda correntinha, certo? Ficamos assim, a finalização normal que a gente costuma fazer. Agora, eu vou caminhar até esse intervalinho aqui, então, eu venho no próximo ponto, um baixíssimo também, e aqui no intervalo, um baixíssimo. Estando no intervalo, eu dou início. Subo 2 correntes, altura do primeiro ponto, no mesmo intervalo, o segundo ponto. Meu primeiro bloquinho. 2 correntes, próximo intervalo, o segundo bloquinho. 2 correntes, próximo intervalo, o meu terceiro bloquinho. Nessa carreira, vamos ter 3 bloquinhos entre um coração e outro, ok? Desta forma aqui. 2 correntes, o que que muda agora nessa carreira? Eu tenho aqui meu bloco de 18 pontos altos do meu coração. Tenho esse intervalo de correntinha. Fiz 2 correntes, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto dos 18, eu trabalho 2 pontos altos sobre ele. 1 e 2, no primeiro ponto. Ok? 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Nos demais, eu sigo trabalhando ponto sobre ponto. E sobre o último ponto desse bloco, eu trabalho 2 pontos altos juntos também. Ou seja, nós vamos ter aqui um total de 20 pontos altos, para a gente poder fazer a divisão do meio do nosso coração na próxima carreira, ok? A gente precisa ter número par aqui de pontos. Então, vamos ter um total de 20 pontos. Sigo assim, ponto sobre ponto. E chegando próximo, aqui é o meu último ponto do bloquinho, esse aqui é o último, eu trabalho 2 pontos altos sobre ele, 1 e 2, no mesmo ponto, assim como fizemos 2 no início. Eu fiquei no total de 20 pontos então, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. E essa será a nossa repetição. Toda vez que chegar nesse bloco maior de 18 pontos, vamos trabalhar desta forma que trabalhamos aqui. 2 juntos no primeiro, ponto sobre ponto, 2 juntos no último. 2 correntes, eu pulo todo esse intervalo, assim como a gente deixou esse intervalo sem trabalhar. E vem já nesse seguinte, ok? 2 pontos altos. Não se esqueçam, tá, gente? Tem que pular esse intervalinho aqui, ok? E sigo normal. 2 correntes, próximo intervalo, bloquinho de 2 pontos, já é meu segundo bloco. 2 correntes, próximo intervalo, bloco de 2 pontos altos. Teremos 3 blocos entre um coração e outro, olha. 3 blocos, já cheguei aqui próximo aos meus 18 pontos. 2 correntes, eu pulo esse intervalinho e já vem sobre o primeiro ponto, olha.
2 pontos altos sobre ele. Sigo nos demais ponto sobre ponto e sobre o último eu trabalho 2 pontos altos juntos, ficando com um total de 20 pontos. E seguimos com essa mesma repetição por toda a volta. Vou adiantar e já retorno aqui juntinho com vocês. Finalizando aqui mais uma carreirinha juntinho com vocês, meu último bloco, 20 pontos altos no total, 2 correntes, e finalizo com ponto baixíssimo lá na segunda correntinha, onde iniciamos o primeiro bloquinho. Ok? Próxima carreira, caminho com ponto baixíssimo, olha, no próximo ponto, baixíssimo aqui no intervalo. Estando no intervalo do início, 2 correntes, altura do primeiro ponto, e mais um ponto alto no mesmo intervalo. Meu primeiro bloco de 2 pontos, 2 correntes, próximo espaço, bloquinho de 2 pontos altos, e agora a gente vai mudar um pouquinho, porque a gente vai fazer a divisão aqui do nosso coração, ok? Faço 2 correntes de intervalo, eu pulo todo esse espaço, vamos ter 2 bloquinhos nessa carreira, entre um coração e outro. Fiz 2 correntes, eu já venho aqui, ó, sobre o primeiro ponto do nosso bloco, eu trabalho 2 pontos altos sobre ele, no mesmo ponto. Sigo trabalhando ponto sobre ponto nos demais. Eu preciso ter aqui um bloquinho de 11 pontos altos. Aqui eu já tenho um total de 2 sobre o primeiro, 3, 4, 5, o sexto, o sétimo, o oitavo. Aqui no próximo, o meu 9º ponto alto. E no próximo, eu trabalho 2 juntos novamente, o 10º e o 11º. Olha, o 10º e o 11º sobre o mesmo ponto. Ficamos aqui com um bloco de 11 pontos altos, dessa forma, 2 sobre o primeiro, ponto sobre ponto nos demais, e 2 sobre esse último aqui. Faço 2 correntes de intervalo, pulo 2 pontos de base, e no próximo eu inicio a mesma sequência, 2 pontos altos juntos, sobre o mesmo ponto de base. Sigo trabalhando ponto sobre ponto nos demais, e sobre o último ponto eu trabalho 2 pontos altos juntos. Aqui já é meu 5º ponto, o 6º, 7º, o 8º, o 9º, e aqui sobre o meu último ponto, 2 juntos, o 10º e o 11º no mesmo ponto, ok? Assim a gente fez a divisão do nosso coração, ficando 11 pontos para cada lado. Desta forma, e essa será a repetição em todos os blocos, quando chegar nessa parte do coração. É desta forma que iremos trabalhar. 2 correntes, eu pulo todo esse espaço, venho aqui no próximo, bloquinho de 2 pontos altos. Se você vê que repuxou, se seu ponto for mais apertadinho que o meu, ao invés de 2 correntes, você pode fazer 3 correntes aqui, ok? 2 correntes, próximo espaço, bloquinho de 2 pontos. Como eu disse, entre um coração e outro nesta carreira, teremos 2 blocos de 2 pontos altos, 2 correntes, e agora eu sigo a mesma repetição, 2 sobre o primeiro, ponto sobre ponto, 2 no próximo, né, até completar 11, assim como fizemos aqui, 2 correntes, pula 2 pontos e segue essa mesma sequência, ok? Então, eu vou dar toda a volta aqui na minha peça e já retorno com vocês. Bom, pessoal, aqui estou finalizando mais uma carreirinha juntinho com vocês, nosso coração dividido aqui já. Faço aqui as 2 correntinhas de intervalo e finalizo aqui, olha, sobre a segunda correntinha, aonde nós iniciamos a carreira, ponto baixíssimo. Próxima carreira, eu vou caminhar até esse intervalinho aqui de correntinha, então eu venho com baixíssimo no próximo ponto e com baixíssimo no intervalo. Vou subir aqui as 2 correntinhas iniciais, altura de um ponto, laço, volto no mesmo intervalo o segundo ponto, meu primeiro bloquinho. Nesta carreira, vamos ter 3 bloquinhos, tá? Seria para ficar apenas um aqui, a diminuição total dos nossos bloquinhos, olha. Mas nós precisamos preencher esses espaços aqui agora, para não repuxar a nossa peça. Então, eu fiz aqui meu primeiro bloco, 2 correntes, e aqui no próximo intervalo, meu segundo bloco. Teremos 3 blocos nesta carreira, tá? 3 blocos de 2 pontos, o terceiro a gente vai fazer aqui quando a gente der toda a volta na nossa peça. Então, eu tenho 2 concluídos, faço 2 correntes, venho aqui no meu primeiro bloquinho de 11 pontos altos, eu vou pular o primeiro ponto, eu venho sobre o segundo, e sigo trabalhando ponto sobre ponto, e deixo o último também sem trabalhar. Nós vamos ter aqui um total de 9 pontos altos. Aqui já é o 4º, ponto sobre ponto, o 5º, o 6º,
Aqui meu 7º ponto, o 8º e o 9º. O último eu deixo sem trabalhar, assim como eu pulei o 1º ponto, ok? Então, essa será a nossa repetição aqui nos nossos corações. Faço uma correntinha de intervalo, se preferir, faça 2. Venho aqui no intervalo de 2 correntinhas da carreira anterior e faço um ponto V, que é um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo intervalo. Desta forma aqui. Novamente, uma corrente, se preferir, faça 2, como eu citei. Aqui eu fiz uma, aqui também uma. No intervalo do ponto V, eu fiz 2. Venho no próximo bloquinho de 9 pontos, pulo o 1º. A partir do 2º, eu inicio ponto sobre ponto e deixo o último. Vamos ficar com 9 pontos novamente, do outro lado aqui do nosso coração. Aqui já é o 4º ponto, o 5º, o 6º, o 7º, o 8º e aqui meu 9º ponto. Deixo o último sem estar trabalhando. Ok? 9 pontos de cada lado do nosso coração agora, desta forma aqui. Certo? E agora, seguimos a mesma repetição. Deixei o último aqui, 2 correntes, no intervalinho à frente, bloquinho de 2 pontos altos. Teremos 3 blocos, como eu citei. Esse é o 1º, 2 correntes, próximo intervalo, bloco de 2 pontos. 2 correntes e o próximo intervalo, bloco de 2 pontos. 3 blocos de 2 pontos altos, certo? 2 correntes e repito aqui o mesmo procedimento nos nossos corações. O mesmo procedimento que fizemos aqui nesse primeiro, vamos repetir nos demais. É só olhar nesse primeiro que eu fiz juntinho com vocês e repetir nos demais, tá? E os bloquinhos aqui, sempre teremos 3 bloquinhos de 2 pontos altos por toda a volta. Finalizando aqui mais uma carreirinha juntinho com vocês, novamente, meu último bloquinho aqui de 2 pontos altos, ou seja, é o terceiro, né? Lembra que eu falei que 2 estava aqui incompleto? A gente só tinha 2 e o terceiro a gente ia fazer quando desse toda a volta? Então, eu fiz ele agora, 2 correntes, e finalizo aonde iniciamos, olha, no pezinho da 2ª correntinha, lá onde fizemos o nosso primeiro bloquinho de 2 pontos altos, ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui no próximo ponto, com baixíssimo também, e aqui no intervalo, baixíssimo. Estando no intervalo, eu dou início à próxima carreira. 2 correntes, altura do 1º ponto, mais um ponto alto no mesmo intervalo, meu primeiro bloco. 2 correntes, vem no próximo espaço, bloco de 2 pontos. Agora, aqui em cima do nosso coração, que a gente finalizou ele na carreira anterior, eu faço 2 correntes, vou pular os 2 primeiros pontos aqui. Bom, e sobre aqui, feito aqui as 2 correntinhas, sobre aqui o nosso coração, vai ficar da seguinte forma agora. Eu pulo os 2 primeiros pontos, a partir do terceiro, olha, eu começo a trabalhar ponto alto sobre cada ponto da carreira anterior. Aqui eu já estou com 3, 4, 5, 6 e 7. Ponto sobre ponto, pulei apenas os 2 primeiros, certo? Faço 2 correntinhas de intervalo, quem preferir pode fazer 3, se o ponto for muito mais justinho que o meu, faça 3, tá? Eu fiz 2, venho aqui no meu pontinho V da carreira anterior, no intervalo de 2 correntes e prendo com ponto baixo. 2 correntes, venho do outro lado aqui do meu coração, já no primeiro ponto, porque aqui eu trabalhei até o último. Então, já venho no primeiro e sigo trabalhando ponto sobre ponto até completar 7, ou seja, eu vou deixar os 2 últimos sem estar trabalhando, assim como eu deixei os 2 últimos ali no início. Aqui já estou com 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, aqui o 6º. E no próximo, o meu 7º ponto alto, deixando os 2 últimos sem estar trabalhando, assim como eu pulei os 2 primeiros aqui. E essa será a nossa sequência do nosso coração nesta carreira, ok? Somente bloquinhos nos intervalos e essa sequência do nosso coração. É só repetir nos próximos o mesmo procedimento. 2 correntes e segue normal. Nos intervalos, bloquinho de 2 pontos altos e chegando ali no nosso coração, você vai repetir a mesma sequência que acabamos de repetir neste aqui, ok?
Bom, pessoal, finalizando aqui mais uma carreirinha, então, juntinho com vocês, fiz aqui meu último bloquinho, 2 correntes, vou finalizar aqui, olha, no pezinho da segunda correntinha, como sempre, ponto baixíssimo. Nesta carreira seguinte, agora, vamos ter apenas bloquinhos de 2 pontos altos. Vou caminhar até esse intervalinho aqui à frente, estou sobre o primeiro ponto, venho no segundo, busco o fio, ponto baixíssimo. Vou caminhando até chegar no intervalo. Aqui no intervalo, baixíssimo. Estando no intervalo, eu dou início. Subo ainda aqui 2 correntes, altura do primeiro ponto, e o segundo ponto no mesmo intervalo, concluindo aqui meu primeiro bloco de 2 pontos. 2 correntes, venho no próximo espaço, bloco de 2 pontos altos. Agora, aqui, eu vou dividir esse grupinho, aonde que fez praticamente o arremate, né, do nosso coração. Eu vou dividir ele em bloquinhos de 2 pontos, tá? Como eu disse, será só bloquinhos nessa carreira. 2 correntes, pulo 2 pontos de base, no próximo, um ponto alto, e no próximo, o segundo ponto. Fiz aqui mais um bloquinho. 2 correntes, pulo 2 pontos de base, eu tenho aqui na frente um ponto e o intervalo. Então, eu faço um ponto alto aqui, e o segundo ponto alto eu faço no intervalo. Mais um bloco de 2 pontos. 2 correntes, tem aqui o ponto baixo e o intervalo. Eu venho no intervalo, faço um ponto, e aqui no primeiro ponto do bloco, um ponto alto, segundo. Mais um bloquinho. Toda vez que chegar sobre o coração, você vai distribuir os bloquinhos dessa forma aqui, tá? Como acabamos de fazer. Faço 2 correntes e sigo com os meus bloquinhos, assim como fizemos aqui, olha. Pulo 2 pontos, 1, 2. No próximo, um ponto alto, e no próximo, segundo. 2 correntes, pulo 2 pontos, 1, 2. Tem um intervalo, bloquinho de 2 pontos. 1 e 2. E seguimos com essa mesma repetição. 2 correntes, em todos os intervalos, bloquinho de 2 pontos altos. E quando chegar sobre os pontos do nosso coração, vocês vão dividir da forma que acabamos de fazer no primeiro coração ali, tá? É repetição. É só olhar aonde que já foi trabalhado, que eu fiz juntinho com vocês, e repetir nos demais. Se você achar que seu ponto vai ficar muito repuxando, gente, você pode fazer 3 correntes de intervalo, tá? Que nas próximas carreiras será somente leque, pra gente já finalizar a nossa peça. Tá joia? Então, eu vou seguir com esse mesmo procedimento por toda a volta, lembrando que, chegando novamente ali sobre o coração, é só você olhar ali, aonde já foi trabalhado juntinho aqui comigo, e repetir no próximo coração. Bom, pessoal, estou finalizando aqui minha carreira somente com bloquinhos, seguindo a mesma sequência que eu passei pra vocês, tá? Coloquei meu tapete no chão, aqui mesmo onde eu estou gravando pra vocês, tirei algumas fotinhas pra vocês perceberem que meu ponto ele é bem apertado. Então, em alguns pontos, meu tapete quis querer virar isso aqui, ó, um chapéuzinho, né? O famoso chapéuzinho. Se o seu quis muito, em toda a volta ele tá assim, então você deve realmente fazer 3 correntes aqui de intervalo. Se fez só um pouquinho, não se preocupe, porque nesta carreira agora vamos fazer somente leque. Então, aí ele já dá uma aplumada melhor no chão. Por isso que eu resolvi tirar foto e mostrar pra vocês, porque o meu ponto ele é extremamente apertado, mas eu me preocupo com quem tem o ponto mais apertado que o meu ainda. Tá joia? Então, você deve se atentar à tensão do seu ponto, se é mais justo ou mais soltinho, conforme eu já citei. Bom, continuando aqui, então, fiz meu último bloquinho da carreira, 2 correntes de intervalo, e vou finalizar aqui, ó, no pezinho da segunda correntinha, com ponto baixíssimo, onde iniciamos. Agora, eu vou caminhar até esse intervalo seguinte, então, eu venho no próximo ponto com baixíssimo, e no intervalo baixíssimo. Estando no intervalo, eu dou início. Aqui, eu vou subir 3 correntes, tá? Como eu vou fazer um leque, eu prefiro subir 3 para dar altura de um ponto, para ficar todos na mesma altura. Laço, volto no mesmo ponto, o meu segundo ponto alto, 2 correntes de intervalo, 1 e 2. E mais 2 pontos altos ainda no mesmo intervalo, ou seja, em cada intervalo agora, nós vamos trabalhar um leque igualzinho esse aqui, 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos. Continuando, então, sem correntinha de intervalo, tá? Eu não vou fazer correntinha, eu já vou direto, laçar o fio e vir no próximo intervalo, mais um leque. 2 pontos altos,
duas correntes e mais 2 pontos altos no mesmo intervalo. Por isso, se o seu tapete na carreira anterior, aonde a gente fez somente bloquinho, ele quis virar um chapeuzinho, pouquinha coisa, não se preocupe, porque olha, nesta carreira serão muitos pontos próximos. Por isso, eu não estou fazendo correntinha. Agora, se o seu ponto for muito mais justinho e você ver necessidade, pode fazer uma correntinha de intervalo entre um leque e outro, ok? Eu não estou fazendo, olha, já laço o fio, vem direto no próximo intervalo e repito o leque. Sempre 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos no mesmo intervalo. E essa será a nossa repetição por toda a volta, leque em todos os espaços que a gente tem à frente. Vou adiantar minha carreira e já volto com vocês. Bom, pessoal, aqui eu já finalizei minha carreira, eu vou desmanchar aqui para vocês verem aonde eu fiz a finalização. Vou aproveitar e deixar uma fotinha aí também, que eu já tirei lá na sala, né? Eu estava confeccionando essa carreira lá. E eu deixei a fotinha para vocês verem como que está certinho meu tapete. Meu ponto é bem justinho, mas eu quero ir além, eu quero acrescentar mais carreiras. Então, eu vou compartilhar com vocês exatamente como que eu vou fazer. Só que até aqui, se você tem um ponto muito justinho, já deu para você, pode parar por aqui. Já tem aí uma peça maravilhosa, pode usar também como uma toalha de mesa, como eu citei, trabalhando no fio mais fino. Eu vou fazer mais carreiras, só de leque também, mas eu vou compartilhar com vocês. Mas até aqui finalizou, já dá uma peça maravilhosa, tá? Às vezes seu ponto é muito mais justinho que o meu, se você fizer mais carreiras, pode querer emborcar. Eu, no meu caso, eu vou fazer, só que eu vou adaptar aqui, eu vou passar pra vocês. Fiz aqui meu último leque, eu finalizo no pezinho da terceira correntinha, pois na carreira anterior eu subi 3 aqui no início, ponto baixíssimo. Para que eu possa acrescentar mais carreiras agora, eu vou caminhar até o intervalo do leque. Então, eu venho com baixíssimo no próximo ponto, vou caminhando até chegar no intervalo. E aqui no intervalo de 2 correntes, um baixíssimo. Estando no intervalo, eu vou iniciar outro leque. Subo 3 correntes, altura do primeiro ponto alto, no mesmo intervalo o segundo, 2 correntes e mais 2 pontos altos ainda no mesmo intervalo, 1 e 2. Então, eu tenho aqui leque dentro de leque. Feito aqui o meu leque, sem correntinha de intervalo, eu laço o fio e venho aqui entre um leque e outro. Lembra que a gente fazia um leque e já passava para o próximo espaço? Olha, sem correntinha de intervalo aqui, então, entre um e outro eu faço um ponto alto. Sem correntinha, tá? Eu fiz o meu leque e já vim direto nesse intervalo, entre um leque e outro, e fiz um ponto alto. Novamente, sem correntinha, eu já laço, vou direto no próximo leque e trabalho o leque dentro de leque. Sempre 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos ainda no mesmo intervalo. E essa será a repetição por toda a volta. Assim, eu vou ganhar mais pontos aqui, não vai emborcar meu trabalho, não vai querer virar chapeuzinho, e o meu bico de acabamento vai ficar mais estruturado, né? Com mais pontos aqui. Eu não gostei ele assim, só com uma carreirinha, achei que ficou um pouquinho sem graça, mas como eu citei, se você quiser deixar ele assim, já tá ótimo. Poderia fazer um picô aqui também na ponta, mas eu vou acrescentar mais carreira aqui. E nesta carreira agora, será essa repetição. Feito o leque, já laça sem correntinha, vem aqui entre um leque e outro, nesse espaço, olha, um pontinho alto. Novamente, sem correntinha, já laça, vem no intervalo do próximo leque, leque dentro de leque, sempre com 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos ainda no mesmo intervalo. Vou adiantar então mais esta carreira e já volto aqui finalizando juntinho com vocês. Bom, pessoal, aqui estou finalizando mais uma carreira, novamente juntinho com vocês. Olha, agora já ficou mais folgadinha a nossa peça, porque nós acrescentamos esse pontinho alto aqui, e agora é só repetição, tá? Você vai ver até onde você vai acrescentar mais carreira, dependendo da tensão do seu ponto. O meu ponto, como é muito apertadinho, talvez eu consiga acrescentar mais umas 2 carreiras, vamos por assim. Se o seu ponto for mais soltinho, se eu já quis até criar babados aí, né, porque é mais soltinho, você pode acrescentar mais carreiras. A partir daí, é só repetição, você vê a quantidade que você vai poder acrescentar na sua peça. Fiz meu último leque, não se esqueça desse último espacinho, um ponto alto. Feito isso sem corrente, eu vou lá na terceira correntinha onde iniciei, ponto baixíssimo. Vai iniciar as próximas carreiras, sempre você vai caminhar, olha, com baixíssimo no próximo ponto, até chegar no intervalo, ponto baixíssimo. Chegou no intervalo, dá seguimento à próxima carreira, subindo 3 correntes, altura do primeiro ponto, mais um ponto alto no mesmo intervalo, já são 2, 2 correntes e mais 2 pontos. Ou seja, leque dentro de leque.
Quando chegar na sua última carreira, que você vai falar, pra mim já tá bom, o tapete tá aplumadinho, sentadinho no chão, você pode fazer um leque, um picô aqui nesse intervalo, tá? Um pontinho picô que fica bacana também. Laço o fio sem intervalo ainda, eu venho nesse ponto alto e pego por trás dele, olha. Pra ele ficar um ponto alto em relevo, eu busco o fio, dou aquela alongada pra ficar na mesma altura do meu leque, busco o fio, passo por 2 cordinhas e as outras 2. Um ponto alto em relevo. Sem correntinha, eu venho no próximo leque, leque dentro de leque. 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos. Feito o leque dentro de leque, sem correntinha de intervalo, eu laço o fio, venho naquele pontinho alto, pego com a agulha por trás do ponto, busco o fio, dou aquela alongada para ficarem na mesma altura, laço, puxo 2 cordinhas, laço as outras 2. É um ponto alto normal, só que ele fica assim torcidinho. Aí eu vou ver a partir de agora quantas carreiras eu consigo acrescentar com essa mesma repetição. Esta será a primeira, eu vou dar toda a volta com essa mesma repetição. Chegou aqui o último ponto alto em relevo, olha, não se esqueçam. E finaliza aqui na terceira correntinha. Finalizou? Caminha até o intervalo do leque. Leque dentro de leque e ponto alto relevo sobre ponto alto relevo, olha. Você vem com a agulha já direto aqui por trás desse ponto alto relevo, busca o fio e faça ponto alto relevo sobre ponto alto relevo e leque dentro de leque. Aí você vai ver quantas carreiras você vai conseguir fazer com essa mesma repetição. Chegou na última, se preferir, faça um pontinho picô aqui no meio. Então, essa é a primeira, leque e ponto alto relevo. Quando eu retornar, já mostro pra vocês quantas eu consegui fazer, ó, porque ele ficou bem soltinho, né, na carreira anterior, olha. Então, eu tenho a possibilidade de fazer 1 ou 2 carreiras, e você que tem um ponto mais soltinho, consegue até fazer mais que eu, tá joia? Assim, nosso tapete vai ficar com um bico de acabamento um pouco maior, mais elaborado, fica mais bacana. Bom, pessoal, já adiantei aqui minhas carreiras. O total de leque que eu fiz aqui, ó, carreiras com leque, desde a primeira carreira que eu fiz juntinho com vocês, a segunda e a terceira que eu iniciei com vocês, eu fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras de leque. Sempre seguindo o mesmo padrão, tá, gente? Leque dentro de leque, ponto alto relevo sobre ponto alto relevo. Leque dentro de leque, ponto alto relevo sobre ponto alto relevo. Não mudou nada, eu não fiz em nenhum momento, em nenhuma dessas carreiras eu fiz correntinha de intervalo entre um leque e outro. Leque, ponto alto relevo e leque, sem correntinha de intervalo. Correntinha de intervalo somente no intervalo do leque, tá? E tá certinho, o meu ainda, eu consigo fazer mais uma carreira de leque, portanto, eu vou fazer essa última carreira com ponto picô e ponto baixo relevo, mas se o seu ponto for mais soltinho que o meu, eu acredito que você consiga fazer mais carreiras de leque aí ainda, sem correntinha, seguindo o mesmo padrão, leque dentro de leque e ponto alto relevo. Até você ver que seu tapete tá bem estruturado no chão, ele não tá criando babados, ele não tá querendo virar chapéuzinho. Quando você colocar no chão, ele ficar retinho, plano, bem certinho do jeito que você gosta. Aí sim, você já corta o fio, finaliza, ou faz essa última carreira que eu vou fazer agora, tá? E lembrando também que se você tem mais habilidade aí no crochê, você pode estar adaptando outro bico de acabamento aqui na sua peça a partir do momento que fizemos essa carreirinha de bloquinho de 2 pontos. Você, ao invés de fazer leque como eu fiz, você pode acrescentar um outro bico de acabamento aí de sua preferência. Minha última carreira eu ainda vou caminhar até o intervalinho do leque. Olha, estou sobre o primeiro ponto, agora o segundo, e aqui o intervalo. Vou subir 3 correntes, altura do meu primeiro ponto. Volto no mesmo intervalo, segundo. Como será a minha última carreira, eu vou fazer o ponto picô aqui, mas se você preferir, pode seguir com leque normal, tá? Então, eu faço 3 correntes, volto nas 2 cordinhas do ponto alto e prendo com ponto baixo. Este é o ponto picô. Volto no mesmo intervalo e concluo o meu leque, mais 2 pontos altos. Então, todos os leques agora serão assim com o picô para dar um acabamento final na nossa peça. Sem correntinha de intervalo, eu venho no ponto alto relevo da carreira anterior, agora eu não laço o fio, olha, eu faço ponto baixo. Passando também por trás do ponto, busco o fio. Não precisa alongar tanto, porque é o ponto baixo, passo pelas 2 cordinhas. Laço, venho no próximo leque, 2 pontos altos, tudo sem correntinha. Se você ver necessidade de fazer correntinha aqui, entre o ponto baixo e o leque, aí você faz, tá? Fiz 2 pontos, 3 correntes, volto nas 2 cordinhas do ponto alto e prendo com ponto baixo. E mais 2 pontos ainda no mesmo intervalo.
Feito aqui, então, o meu leque com o ponto picô, última carreira do nosso trabalho, eu venho no ponto alto, sem laçar o fio, passo por trás do ponto, busco o fio, dou uma pequena erguidinha, passo por dentro das duas cordinhas, ponto baixo em relevo. E sigo com o mesmo padrão por toda a volta. Lembrando mais uma vez, se preferir, não precisa fazer esse ponto picô aqui, pode fazer um leque normal e o ponto baixo, ou fazer ponto alto também, já finalizar a sua peça, assim como fizemos nas carreiras anteriores, tá? Eu acho que esse ponto picô, ele dá um charme aqui a mais na peça, e o meu tapete com essa carreira, ele já tá bem estruturado no chão, é o suficiente. Então, eu vou adiantar minha carreira e já venho finalizando aqui juntinho com vocês. Bom, pessoal, aqui já estou finalizando a minha carreira, com o mesmo procedimento que eu passei pra vocês, meu último leque aqui. 2 pontos, um ponto picô, 2 pontos. Não esquece esse último ponto relevo, tá? Vamos fazer o ponto baixo em relevo também sobre ele. Feito esse último ponto baixo em relevo, aí sim a gente finaliza já direto, olha, sem correntinha, lá na terceira correntinha onde iniciamos toda a nossa carreira, ponto baixíssimo. E aqui no caso podemos cortar o fio e fazer o arremate. Passo aqui por dentro dessa laçadinha, dou um nozinho e levo esse fiozinho para o lado avesso da minha peça. Bom, já aqui com o fio do lado avesso, eu passo ele ainda com a agulha mais fininha, ó, para não repuxar meu trabalho. Trago ele um pouquinho mais abaixo, divido ele em 2 partes, como eu estou trabalhando no fio 8, 4 partes para cada lado. Pego aqui uma parte, passo aqui por dentro de um fiozinho também, e dou aqui uns 2 nozinhos. E esse excesso de fio, eu passo também por entre as tramas aqui do ponto, ó, tudo do lado avesso, tá? Sempre com uma agulha mais fininha para não repuxar o seu trabalho. E depois é só cortar o excesso e dar um pinguinho de cola. Bom, pessoal, e assim eu finalizo então mais uma videoaula aqui com vocês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostou, vou pedir para você deixar o seu like aí, que me ajuda muito na divulgação e no crescimento aqui do meu canal. Então não se esqueçam de se inscrever aí embaixo e ativar também o sininho de notificações para ficar ligadinho em tudo que eu venho postando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, você que acompanhou até aqui. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!